Olá, alunos, tudo bem com vocês? Deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Denilson e eu vou trabalhar com vocês a disciplina de filosofia, uma disciplina que meus alunos me dizem que gostam muito, que é uma disciplina que exige muita participação dos alunos e alunos que gostam de participar realmente participam, fazem as interações com o professor. Isso é muito importante, isso é próprio da filosofia. E é uma alegria, é uma honra, é uma satisfação estar com vocês. Espero que vocês estejam bem, estejam cuidando dos seus familiares, se cuidando também. E essa aula é a nossa primeira aula do ano letivo. E peço a vocês muito empenho, muita dedicação, muita coragem, entusiasmo, mas peço acima de tudo, como uma pessoa cristã, uma pessoa que tem uma religião, que tem um Deus, tenho fé. Tenho fé em Deus, tenho esperança. Você sabe que os tempos não são fáceis, exige cada vez mais de nós aproximação com Deus, intimidade com Deus, uma vida de oração. E porque se a gente tem Deus na nossa vida, a gente tem fé, esperança. Com a graça de Deus, nós vamos conseguir superar todas as dificuldades que possam vir. Por isso eu peço de vocês, em primeiro lugar, Deus. Deus, tenham fé em Deus, tenham coragem, que com certeza nós vamos superar todas as dificuldades, tá? E peço também de vocês, tenham muita determinação. Vocês sabem que às vezes estudar é um pouco difícil, um pouco chato, ainda mais às vezes por aula online, mas eu conto com a cooperação de vocês, com a participação de vocês e assim, dessa forma vocês vão conseguir ter um excelente ano letivo, tá? Um excelente ano letivo. E eu digo a vocês também, contem comigo, contem com minha ajuda. No que eu puder ajudar para o desenvolvimento escolar, educacional de vocês, eu estarei disponível a ajudá-los, ok? E a nossa disciplina é filosofia, né? Como vocês sabem, vocês já tem uma caminhada aí de estudo filosófico, de filosofia, já conhecem muitas coisas, tá? Mas é bom sempre lembrar, filosofia é amor à sabedoria. Olha a palavra, amor. Amor pela sabedoria. Vontade de conhecer, vontade de descobrir coisas novas. E como a gente já refletiu, né? Todos nós somos um pouco de filósofos. Somos filósofos por natureza. Todo dia a gente faz pergunta, todo dia a gente questiona, todo dia a gente quer saber de alguma coisa. Então a filosofia está na nossa natureza, está na nossa essência, né? Daí a importância de nós estudarmos filosofia. Mas a filosofia não é só para isso. A filosofia tem um vasto, uma vasta história para a gente conhecer, tem a sua importância, assim como outras disciplinas, né? Filosofia cai em vestibular, cai em concurso, né? Então a filosofia tem a sua importância, que, digo a vocês, se você tem uma boa base filosófica, isso é uma informação muito importante, tá, gente? Se vocês têm uma boa base filosófica, isso vai te possibilitar a compreender, a entender outras disciplinas. Outras disciplinas. Sabe por quê? Como você já sabe, né? A filosofia foi a primeira ciência sistematizada, organizada que existiu, tá?
A filosofia, ela é conhecida como a primeira ciência. Primeira ciência. Da filosofia veio outras ciências, como nós sabemos hoje. Da filosofia nasceu a sociologia, nasceu a matemática, nasceu a literatura, nasceu todas as ciências que a gente estuda hoje. Hoje o saber está dividido, tá? Vocês têm geografia, tem história, tem matemática, mas antes, logo no início do conhecimento, lá na Grécia Antiga, como vocês já estudaram, e vão estudar também os clássicos da filosofia, o conhecimento ele era tudo junto. O conhecimento ele era centralizado. Depois, com Aristóteles, veja bem, Aristóteles foi que dividiu, sistematizou o conhecimento por área. Por isso que hoje nós estudamos o conhecimento de forma dividida. Vocês têm a geografia, a matemática, assim por diante, certo? Então, daí a importância de você gostar, conhecer e entender a disciplina de filosofia, que é muito gostoso, é muito bom. É uma aula por semana, nossos encontros vai ser uma vez por semana. Então, não vai dar nem para dizer, já estou saturado de filosofia. Vocês não vão ter não vão ter como dizer isso, porque vocês vão ter o professor uma vez por semana, né? Bem que eu gostaria de ter mais, mas a filosofia no momento a gente só tem uma aula por semana, tá? E é assim, daí a importância dessa disciplina, e digo a vocês também que todas as disciplinas são importantes, todas elas fazem parte de um conjunto e nós temos que se esforçar. Lógico que a gente gosta mais de uma disciplina do que outra, isso aí é natural, mas como nós temos 10, 11 disciplinas no nosso currículo, né? Nós temos que fazer um esforço para estudar e compreender todas elas, pois todas são importantes, todas têm a sua relevância e todas servem para o nosso crescimento, escolar, intelectual, mas também serve para nossa vida, serve como sabedoria de vida. Porque, como eu sempre digo para vocês, o conhecimento ele transforma. A educação transforma a nossa vida. A educação transforma a nossa vida e a educação, como a gente já aprendeu também, né? A gente sai do mundo da ignorância. A gente se liberta da ignorância, tá? A ignorância, ela nos aprisiona. A educação nos liberta, tá? Nos liberta. Então, e a educação, ela transforma a vida das pessoas. Eu gosto sempre de lembrar de uma frase que diz o seguinte: a educação transforma o ser humano e o ser humano transforma o mundo. Será que o nosso mundo está precisando de transformações? Com certeza sim, né? E essas transformações, ela vai se dar, sobretudo, pela educação de qualidade, tá? E assim, com certeza, cada um fazendo sua parte, nós vamos ter um mundo melhor, uma sociedade melhor, porque a educação nos possibilita isso, tá? Nosso assunto é o que é felicidade. Então, a partir dessa temática, que é felicidade, a gente vai também discutir outros conteúdos que envolvem também esse assunto, que é sobre a virtude, a coragem. E o nosso filósofo que vai nos fundamentar essa nossa reflexão, essa nossa aula, vai ser Aristóteles. Aristóteles é um filósofo grego da Grécia Antiga, um dos clássicos da filosofia,
muito importante, muito estudado. Então, nós vamos relembrar, revisar alguns assuntos que nós estudamos a partir da filosofia de Aristóteles, no aspecto que é felicidade, virtude, viver bem, pessoas que viveram bem, que viveram bem, e essa reflexão fazendo uma abordagem de acordo com a nossa disciplina filosofia, certo? Uma abordagem filosófica. Vamos passando o slide, eu vou lendo o texto e também fazendo os comentários, ok? Felicidade. Para Aristóteles, a felicidade era muito mais do que apenas uma sensação própria ao indivíduo voltados para a alegria ou os prazeres. Não queria dizer bem-estar pessoal, nem qualidade de vida. Não queria dizer apenas ter saúde ou bens, nem realização profissional, nem estar em paz consigo mesmo e com os que vivem ao seu redor, nem a mera satisfação com mercadorias e bens desejados por todos nós. Para Aristóteles, felicidade não é só isso, é mais do que isso. Olha o que ele diz. Antes a felicidade era a máxima virtude, o modo de ser humano sem almejar ser divino, nem deixasse ser mero animal. Então, para Aristóteles, virtude consiste em viver as virtudes. E uma das principais virtudes que ele destaca é, de fato, a felicidade. A felicidade para Aristóteles é a virtude máxima, tá? Tanto que Aristóteles vai dizer que o ser humano ele é um ser racional, muito importante para essa informação, tá bom? Ele é um ser racional que tem como finalidade última a felicidade. Então, a felicidade na visão de Aristóteles seria o sumo bem, o bem mais precioso que o ser humano poderia atingir. Muito boa essa informação, né? Vamos prosseguindo. Afinal, o que é virtude? E aqui a gente vai desenvolvendo essa temática, tá bom? Para Aristóteles, a palavra virtude é entendida com a propriedade mais característica e essencial de um ser, aquela cujo exercício conduz à excelência ou à perfeição desse ser, trazendo-lhe prazer. Então, como eu já fui dito, né, a maior virtude para Aristóteles é a felicidade, que a pessoa consegue fazer as coisas com perfeição, com excelência. E aí ele coloca o exemplo. A virtude de uma faca é o seu corte. Então, a faca ela é feita para quê? Para cortar. E se ela corta bem, ela tá desenvolvendo bem a sua atividade. De uma laranjeira é produzir laranja. De um dentista é tratar os dentes. Então, virtude é desenvolver de forma mais perfeita, de forma excelente a atividade. Vamos prosseguir. Uma pergunta importante, né, para a gente refletir. Qual a virtude essencial que diferencia o ser humano dos demais seres? Né? O que você pensa, meu caro aluno? Que os animais, o ser humano cuida, né? Cuida dos filhos, o ser humano tem essa característica do cuidado. Os animais também. Então, o que diferencia o ser humano dos demais seres? Se você respondeu
que é razão, você acertou. Parabéns. O pensar de forma racional. É isso que nos diferencia do ser humano, aliás, dos animais. É o pensar. O ser humano tem digamos, essa qualidade, essa virtude de pensar, raciocinar, refletir, saber da sua existência, saber do que está acontecendo ao seu mundo, ao seu redor. Então, o ser humano tem essa grande característica. Por isso que Aristóteles vai dizer o que ele pensa do ser humano. Qual é o conceito de ser humano para Aristóteles? O ser humano é um ser racional, porque tem essa capacidade de pensar, de refletir, pensar sua própria existência, sua própria história, projetar a sua vida para o futuro, de construir, de reconstruir. O ser humano tem toda essa capacidade. E um ser racional que tem como finalidade última a felicidade, que é a maior das virtudes. Legal essa informação, né? Continuando ainda, a virtude moral é uma consequência do hábito. Aqui também a gente vai falar do hábito e da virtude. Nós nos tornamos os que fazemos repetidamente. Ou seja, nós nos tornamos justos ao praticarmos atos justos, controlados ao praticarmos atos de autocontrole, corajosos ao praticarmos atos de bravura. Não basta ter uma virtude, racionalmente é preciso exercitá-la. Queridos alunos, uma informação muito importante para vocês, tá? Questão até mesmo de prova. Aristóteles, ele diz que o ser humano não nasce virtuoso. O ser humano não nasce virtuoso. O ser humano nasce com a capacidade de ser virtuoso. E como o ser humano vai adquirir a virtude? De que forma? De que forma? Está no texto, né? Através do hábito. Do hábito. Você vai ser justo praticando atos de justiça. Você vai ser um exemplo prático para a nossa vida, né? Para você. Você vai se tornar um aluno excelente estudando, fazendo exercício, lendo, pesquisando, praticando, tá? Então, a virtude, você se torna uma pessoa virtuosa através do hábito, do exercício constante. Muito boa essa informação, viu? Sem tirar os pés do chão, Aristóteles dizia que não se pode abandonar a companhia da família e dos amigos, a riqueza e o poder. Todos esses elementos e o prazer que deles resulta promoveriam o bem-estar material e a paz social, indispensáveis à vida plena. Lógico, não dá para dizer que a gente vai ser feliz se a nossa família não está bem, nossos amigos não estão bem. Não dá para dizer que a gente é feliz sem ter paz, sem ter as condições necessárias para viver, sem ter uma vida digna. Não dá para ser feliz desse jeito. Olha o que ele vai dizer. O sábio não pode ter uma vida plena de contemplação se não houver alimentos, se os filhos chorarem de fome ou se a cidade estiver em desgraça. Não dá, né? Só continuando. O gozo dos prazeres estaria vinculado a outras virtudes: a generosidade, a cortesia, a coragem, a paciência, a justiça, que em seu conjunto contribuiriam para a felicidade completa do ser humano. Tá aí uma informação muito importante. Nós vamos ter uma família, se nós temos uma família bem estruturada, temos pais, temos o necessário para viver, tá? Isso só vai completar a nossa felicidade. Só vai completar a nossa felicidade. E ele coloca mais.
Isso nos leva a ser o quê? Generosos, agir com cortesia, ter coragem, paciência e praticar a justiça. Todo esse conjunto torna o homem virtuoso e, portanto, feliz. Essa informação, meus alunos, são muito importantes, tá bom? Espero que vocês estejam entendendo bem, assimilando bem. É até importante, eu sempre digo, né, vocês anotarem essas informações, porque isso vai servir de base para entendimento de outros assuntos, ok? Uma pergunta importante e filosófica, né? Diante de tudo isso que não foi falado, tem essa pergunta aí: como buscar a felicidade no mundo com tantas coisas ruins, né? Sobretudo nos dias atuais que a gente está vivendo, né? Será que Aristóteles já nos deu essa resposta? Com certeza sim. Praticando a justiça, aliás, praticando as virtudes. Vocês perceberam que se torna uma pessoa virtuosa na prática, com hábitos, é assim mesmo. Então é no dia a dia, superando os obstáculos, superando as dificuldades, superando aquilo que é contrário à felicidade, que é contrário aos valores. E eu digo mais, esse modo de pensar, essa reflexão faz parte do nosso dia a dia, né? Faz parte do nosso dia a dia. Às vezes a gente, tantas coisas ruins, digo, meu Deus, e agora? Como é que posso me controlar? Como é que eu posso agir diante de tantas coisas ruins? Com a paciência. E eu digo mais, com esperança, exercendo sempre a caridade, sendo corajoso, né? Que mais? Tendo fé em Deus, ajudando as pessoas que necessitam e precisam da nossa ajuda. Isso também, essas também são virtudes que são necessárias a gente praticar no nosso dia a dia, para poder nós vencermos as coisas ruins, né? E você sabe que não é fácil, mas a gente precisa exercitar, praticar, tá? Sei que em muitos momentos, vocês talvez vivenciam isso em alguns momentos da vida de vocês, é difícil perdoar, é difícil ser generoso. Às vezes é difícil até nós sermos corajosos, não é verdade? Mas a gente vai superar as dificuldades praticando, praticando, e assim a gente vai se tornando virtuoso e vamos vencendo as forças contrárias, digamos assim, as coisas ruins, certo? Vamos prosseguir. Para viver bem, será que tudo isso que nós já refletimos, conversamos, falamos, serve para nós vivermos bem? Com certeza sim. Veja que é uma filosofia muito prática, né? Muito prática. E olha o que diz o texto, essa pequena frase aí. A maior, a maior de todos os bens, o sumo bem é a felicidade. Isso na visão de Aristóteles, tá bom? O maior de todos os bens é a felicidade. O maior de todos os bens é a felicidade. E para se ter a felicidade é preciso praticar a justiça. Aliás, as virtudes, certo? Para ser feliz é necessário viver bem, lógico, né? Isso aí para a gente ter uma vida bem, tranquila, feliz, é necessário viver bem, tá? Turma, aqui eu gostaria de comentar um outro elemento importante da filosofia de Aristóteles. Aristóteles nos diz o seguinte, que nós não devemos
deixar se perturbar com as coisas negativas. Ele disse que nós devemos praticar a ataraxia. É uma palavra, é uma palavra que tem o seguinte significado: superar todas as dificuldades. Em outras palavras, em meio às dificuldades, você sempre manter-se tranquilo, calmo e sereno. Não é fácil, né? Não é fácil, mas é um caminho que a gente pode escolher para a nossa vida, diante de tantas coisas ruins que acontecem nas nossas famílias, no mundo, que parecem tirar a nossa tranquilidade. E aí vem Aristóteles nos orientando que nós, diante dessas situações, diante dessas circunstâncias, tentar manter a tranquilidade, a serenidade, porque na visão dele, se a gente manter a tranquilidade, a serenidade, a paz, nós vamos conseguir escolher como agir. Lembra que Aristóteles é muito racional. Ele está sempre nos convidando a pensar de forma racional e, sobretudo, agir. Por isso que ele fala, em meio à dificuldade, vamos praticar a ataraxia. Tentar viver, manter-se tranquilo, calmo e sereno diante das circunstâncias ruins, certo? Vamos prosseguindo. Pessoas do bem. Pessoas do bem, pessoas que viveram a virtude, praticaram a virtude. Você conhece alguma ou alguns? Creio que sim, né? Talvez aí na sua casa, seu pai, sua mãe, seus familiares, pessoas do bem, que praticam o bem, que vivem as virtudes. Aqui na foto, no slide, eu coloquei a foto do Gandhi. Lembra do Gandhi que nós estudamos? Que ele adotou o método da não violência para combater o mal. Da não violência foi uma virtude que ele adquiriu. E de fato ele se tornou uma pessoa mundialmente conhecida pela praticando o bem. Não pagar o mal com o mal, pagar o mal com o bem. Por isso que são pessoas do bem. Seu pai, com certeza, sua mãe é uma pessoa do bem. Você deve conhecer outras pessoas, ter estudado outros personagens também da história, pessoas que viveram a vida não só para si, mas uma vida de doação para os outros, praticando bem, praticando as virtudes, né? E que fica essa grande lição para nós. Gandhi nos dá uma grande lição. Em meio às dificuldades, praticar a não violência, a praticar, fazer, sempre pagar o mal que nos fazem com o bem, tá? É uma virtude. Devo dizer para vocês, as virtudes não são fáceis de nós vivermos, mas é possível através da prática do hábito. Para Aristóteles, já finalizando a nossa aula, turma, finalizando aqui na nossa aula, vamos concluir. A felicidade é a vida contemplativa e intelectual, que desenvolve no homem um desejo permanente de fazer o bem a si mesmo e aos que o cercam. A felicidade é racional. Tá? Então aí vamos praticar a racionalidade, vamos praticar as virtudes e adquirir a felicidade. Aqui eu finalizo este momento de reflexão, essa aula. Espero que vocês tenham entendido, compreendido
Dúvidas, mandem para mim, tá? Meu muito obrigado, até a próxima.